Oi, gente querida! Esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio pra você. Eu preciso te contar os bastidores dessa gravação de hoje, gente. Eu não posso começar sem confessar. Eu tinha planos de tomar um vinho. Porque sim, de vez em quando eu tomo vinho, assim, no almoço. Eu tô gravando depois do almoço de uma quarta-feira, tô sozinha. Eu vou tomar um vinho pra dar uma acalmada, né? E vou gravar tomando um vinho e tal, e ia fazer uma brincadeira aqui com vocês. Cara, tem uma única garrafa de vinho nesta casa hoje, e quando eu fui abrir, a rolha partiu, saiu meia rolha, a outra rolha tá enfiada lá na garrafa e eu não consegui abrir. É pra eu continuar estressada, eu acho. Não, mentira, eu tomei um chá que acalma, já que é assim. Mas eu não acreditei. Você bota fé? Quantas vezes você quebrou uma rolha no meio abrindo um vinho? Pouco, né? Só porque hoje eu queria fazer uma graça, mas tá bom. Queria comemorar, gente, o final, que nós estamos chegando no final. Estamos na parte 3 do livro que sobra do Príncipe Harry. É o capítulo 83 e o vídeo já é o 76. Oh my goodness. É muito vídeo, é muito conteúdo, é muito livro. 5 meses depois, Natal de 2020. Levamos arte para escolher uma árvore de Natal. Uma loja temporária em Santa Bárbara. Compramos um dos maiores abetos que eles tinham. Levamos a árvore para casa, montamos na sala. Magnífico. Demos 2 passos para trás, admirando, dando graças pelas bênçãos recebidas. Um novo lar. O menino saudável. Além disso, fechamos várias parcerias corporativas, o que nos daria a chance de retomar nosso trabalho. Chamar a atenção para causas com as quais nos preocupamos, contar as histórias que consideramos fundamentais e pagar pela nossa segurança. Era véspera de Natal. À noite, fizemos uma chamada de vídeo com alguns amigos, inclusive na Grã-Bretanha. Vimos arte correr em volta da árvore e abrimos presentes, mantendo a tradição da família Windsor. Um dos presentes era um pequeno enfeite de Natal da rainha. Soltei um rugido. Mas que p***! Meg o tinha visto em uma lojinha local e achou que eu poderia gostar. Segurei o enfeite contra a luz. Era o rosto da vovó, perfeitamente idêntico ao original. Eu o pendurei num dos galhos na altura dos olhos. Fiquei feliz em vê-la ali. Meg e eu abrimos um sorriso. Mas Art, brincando ao redor da árvore, trombou na base. A árvore chacoalhou e a vovó caiu. Ouvi um barulho e me virei. Havia cacos por todo o chão. Olha que significativa essa parte. Será que aconteceu isso realmente? Será que é uma metáfora? A realeza caiu e se quebrou. Art correu e pegou um frasco borrifador. Por alguma razão ele achou que borrifar água nos pedaços quebrados resolveria o problema. Meg disse: "Não, Art, não. Não jogue água na bisa." Peguei uma pá de lixo e varri os pedaços, o tempo todo pensando: isso é esquisito. Esse livro o tempo todo também me faz pensar. O tempo todo pensando, o tempo todo esse livro me faz... Aconteceu o que eu não queria! Gente, olha, outra coisa hoje tá o ó. Eu planejei pegar e colocar a correntinha do infusor aqui, ó, que é para não cair, porque esse infusor, ele cai. Já aconteceu outras vezes, então tem isso aqui nesse negócio que eu acho incrível e que eu pretendo, inclusive, produzir isso no Brasil, porque eu nunca achei direito desse jeitinho perfeito, funcional, como eu gosto, para comprar. Mas caiu, ainda bem que é uma infusão que não precisa tirar, né? Não é um chá que amarga, é um chá que acalma, portanto não é estimulante, não é chá preto. Mas eu queria mexer. Mas não vou assim mesmo. Mas que loucura! Esse livro me faz pensar o tempo inteiro do tipo, será uma metáfora? Não, mas ele falou que o menino borrifou água, não é uma metáfora, ele não ia inventar essa parte. Enfim. Capítulo 84. O palácio anunciou que havia sido feita uma revisão de nossa situação e do acordo firmado em Sandringham. Daí por diante fomos despojados de tudo, exceto de alguns patronatos reais. Fevereiro de 2021. Eles tiraram tudo de mim, pensei, até mesmo meus títulos militares. Eu não seria mais capitão-geral dos Royal Marines, título herdado de meu avô. Não teria mais permissão para usar meu uniforme militar cerimonial. Eu dizia a mim mesmo que eles jamais poderiam tirar de mim o meu uniforme real, ou meu status militar real. E ainda assim, além disso, o comunicado prosseguia. Deixaríamos de prestar qualquer tipo de serviço à rainha. Eles deram a entender que havíamos estabelecido algum acordo entre nós. Longe disso.
Rechaçamos o comunicado com a nossa própria declaração divulgada no mesmo dia, reiterando que nunca deixaríamos de viver uma vida de serviço à coroa. Esse novo tapa na cara por parte do palácio foi como gasolina na fogueira. Desde o nosso afastamento, estávamos sob um incessante ataque da mídia, mas esse rompimento oficial de laços desencadeou uma nova onda que parecia diferente. Éramos vilipendiados todos os dias, todas as horas nas redes sociais e fomos convertidos em alvos de histórias obscenas e totalmente fictícias nos jornais, atribuídas a assessores reais ou fontes de dentro da realeza. Matérias, obviamente, plantadas pela equipe do palácio. E é quase certo, sancionadas pela minha família. Eu nunca lia nada, raramente alguma história chegava a meus ouvidos. Agora eu estava evitando a internet do mesmo modo como um dia evitara o centro de Garmsir. Mantinha meu celular no modo silencioso. Não o deixava nem no modo vibrar. Às vezes, algum amigo bem intencionado mandava uma mensagem. Puxa, eu sinto muito por isso e aquilo. Tivemos que pedir a todos os amigos que parassem de nos informar sobre o que liam a nosso respeito. Com toda a sinceridade, não fiquei totalmente surpreso quando o palácio cortou de vez os laços. Eu já tivera uma prévia alguns meses antes. Perto do dia da lembrança, perguntei ao palácio se alguém poderia depositar uma coroa de flores por mim no cenotáfio, já que, é claro, eu não poderia estar lá. Pedido negado. Nesse caso, perguntei, seria possível pôr uma coroa de flores em outro lugar da Grã-Bretanha em meu nome? Pedido negado. Então insisti. Talvez uma coroa de flores pudesse ser posta em algum lugar da Commonwealth, em qualquer lugar em meu nome? Pedido negado. Fui informado de que em nenhum lugar do mundo, nenhum representante teria permissão para depositar qualquer tipo de coroa em qualquer túmulo militar em nome do príncipe Harry. E implorei, alegando ser a primeira vez que eu deixaria passar um dia da lembrança sem prestar homenagem aos militares mortos em combate, alguns dos quais eram amigos queridos. Pedido negado. No fim das contas, liguei para um dos meus antigos instrutores em Sandhurst e pedi que ele pusesse uma coroa de flores por mim. Ele sugeriu o Memorial do Iraque e do Afeganistão em Londres, que acabara de ser inaugurado alguns anos antes, pela vovó. Sim, boa ideia, obrigado. Ele disse que seria uma honra. Em seguida acrescentou, e a propósito, Capitão Wallace, tudo isso, está tudo errado. Minha gente, é uma história complexa. E se foi assim, né, eles foram muito vítimas, né, no processo todo. É bem triste. Capítulo 85. Eu não tinha certeza de como chamá-la, ou o que exatamente ela fazia. Tudo o que sabia era que ela alegava ter poderes. Eu reconhecia a alta probabilidade de fraude, mas como a mulher veio com fortes recomendações de amigos de confiança, me perguntei, que mal há? Então, no minuto em que nos sentamos juntos, senti uma energia ao seu redor. Ah, pensei, uau, tem alguma coisa aqui. Ela disse que sentiu uma energia ao meu redor também. Sua mãe está com você. Gente, arrepiei toda já. De novo. Eu sei, tenho sentido isso. Ela disse, não, ela está com você. Agora. Meu pescoço ficou quente, meus olhos lacrimejaram. Sua mãe sabe que você está à procura de clareza, sua mãe sente sua confusão. Ela sabe que você tem muitas perguntas. Eu tenho. As respostas virão com o tempo, um dia, no futuro. Tenha paciência. Paciência? A palavra ficou entalada na minha garganta. Enquanto isso, a mulher disse, a minha mãe estava muito orgulhosa de mim e totalmente solidária. Ela sabia que não era fácil. O quê? Sua mãe diz, você está vivendo a vida que ela não pôde. Você está vivendo a vida que ela quis para você. Engoli em seco. Eu queria acreditar. Queria que cada palavra que a mulher me dizia fosse verdade. Mas eu precisava de provas, um sinal, qualquer coisa. Sua mãe diz, o enfeite. Enfeite? Ela estava lá. Onde? Sua mãe diz alguma coisa sobre um enfeite de Natal, de uma mãe ou uma avó, caiu, quebrou. Art tentou consertá-lo. A sua mãe diz que deu umas risadas com aquilo. Gente, olha, se você puder ver o estado de arrepio que eu tô. Né? Eu não sei qual é a sua crença sobre vida após a morte, né? Sobre a espiritualidade, mas eu acredito. Não acreditei sempre que pudesse haver uma comunicação dessa aqui, mas agora eu acredito. Capítulo 86. Frogmore Gardens.
horas depois do funeral do vovô. Havia caminhado com o Willy e papai por cerca de meia hora, mas parecia uma daquelas marchas de dia inteiro que o exército me obrigava a fazer quando recruta. Eu estava moído. Chegamos a um impasse e tínhamos deixado a ruína gótica. Depois de completar o circuito, voltamos ao ponto onde iniciamos o percurso. Papai e Willy ainda alegavam não saber por que razão eu havia fugido da Grã-Bretanha. Ainda alegavam não saber de nada, e eu estava me preparando para ir embora. Então um deles trouxe à tona a questão da imprensa, e em seguida me perguntaram sobre a situação do meu processo contra os tabloides por interceptarem meu celular. Ainda não haviam perguntado sobre Meg, mas queriam saber como estava indo meu processo, porque isso os afetava diretamente. Ainda em andamento. Missão suicida, papai murmurou. Pode ser, mas vale a pena. Eu disse que em breve provaria que os caras da imprensa eram mais do que mentirosos. Eram infratores da lei. Eu ainda veria alguns deles na cadeia. Era por isso que estavam me atacando com tanta crueldade. Sabiam que eu tinha provas concretas. Não dizia respeito a mim, era uma questão de interesse público. Balançando a cabeça, papai admitiu que os jornalistas eram a escória da terra. Expressão dele, mas buffet. Com ele sempre havia um mas quando se tratava da imprensa, porque ele odiava o ódio dos jornalistas. Mas como amava o amor deles. Pode-se argumentar que aí estava a semente de todo o problema, certamente de todos os problemas, que remontavam a décadas. Privado de amor quando menino, intimidado e acossado pelos colegas de escola, meu pai foi atraído de forma perigosa e compulsiva pelo elixir que a imprensa lhe oferecia. Olha a conexão que ele faz aqui. Basicamente ele está dizendo assim, Príncipe Charles era carente e quando se encontrou com o amor da imprensa, ficou viciado nisso. Ele citou o vovô como um excelente exemplo de por que não compensava incomodar-se com a imprensa. O pobre vovô foi maltratado pelos jornais durante a maior parte da vida, mas agora veja, ele era um tesouro nacional. Os jornais não se cansavam de dizer coisas boas sobre o homem. Então é isso? Basta esperar até morrermos e tudo será resolvido? Se você conseguisse aguentar, menino querido, por um tempinho, é engraçado, mas eles o respeitariam por isso. Eu ri. Tudo o que estou dizendo é, não leve para o lado pessoal. Por falar em levar as coisas para o lado pessoal, eu disse aos dois que poderia aprender a suportar a imprensa e até perdoar seus abusos, eu poderia sim, mas a cumplicidade da minha própria família, isso levaria mais tempo para ser superado. O escritório de papai e o escritório de Willy, permitindo a ação desses demônios, quando não colaborando diretamente com eles, Meg submetia seus funcionários a bullying. Essa era a mais recente campanha difamatória que eles ajudaram a orquestrar. Uma coisa tão chocante, tão perturbadora, que mesmo depois de Meg e eu demolirmos essa mentira, com um relatório de 25 páginas, repleto de evidências, enviado aos recursos humanos, eu teria dificuldade em deixar para lá. Papai deu um passo para trás. Willy balançou a cabeça. Eles começaram a falar um por cima do outro. Já discutimos esse assunto uma centena de vezes, eles disseram. Você está delirando, Harry. Mas eles é que eram os delirantes. Ainda que, para fins de discussão, eu aceitasse o argumento de que papai, o Willy e os funcionários de ambos nunca agiram de forma escancarada contra mim ou minha esposa, o silêncio deles era um fato inegável. E esse silêncio era condenatório e persistente e de partir o coração. Papai disse, você deve entender, menino querido, a instituição não pode simplesmente dizer à mídia o que fazer. Mais uma vez gritei de tanto rir. Era como se papai dissesse que não podia simplesmente dizer a um de seus criados o que fazer. Willy disse que eu estava em posição privilegiada para falar sobre cooperar com a imprensa. E quanto à conversa com a Oprah? Fazia um mês, Meg e eu havíamos concedido uma entrevista a Oprah Winfrey. Lembram, gente? Eu lembro. Foi bem disseminada, né, essa entrevista dos dois depois que deixaram a realeza. Alguns dias antes de ir ao ar, tinham começado a aparecer nos jornais aquelas histórias sobre Meg fazer bullying. Que coincidência! Desde nossa saída da Grã-Bretanha, os ataques contra nós vinham aumentando de maneira exponencial. Precisávamos tentar alguma coisa para dar um basta. Ficar em silêncio não estava funcionando. Apenas estava piorando. Sentíamos que não tínhamos escolha. Vários amigos próximos e figuras queridas em minha vida, incluindo os filhos de Hugh e Emily, a própria Emily e até mesmo Tig, me criticaram severamente pela entrevista a Oprah. Como você pôde revelar essas coisas?
sobre a sua família. Eu lhes disse que não conseguia ver a diferença entre a conversa com o Oprah e o que a minha família e seus funcionários e representantes tinham feito durante décadas, informando a imprensa às escondidas, plantando histórias. E o que dizer do sem número de livros com os quais eles haviam cooperado, a começar pela mal disfarçada autobiografia que papai autorizara Jonathan Dimbleby a escrever em 1994, ou as colaborações de Camila com o editor George Gregg. A única diferença era que Meg e eu fomos sinceros com relação a isso. Escolhemos uma entrevistadora que estava acima de qualquer suspeita e não nos escondemos atrás de expressões como fontes do palácio. Deixamos as pessoas verem as palavras saindo de nossa própria boca. Olhei para a ruína gótica. De que adianta, pensei. Papai e o Willie não me ouviam e eu não os ouvia. Eles nunca haviam tido uma explicação satisfatória para suas ações e omissões. E nunca teriam, porque não havia explicação. Comecei a me despedir. Boa sorte, cuidem-se. Mas o Willie estava realmente fumegando de raiva, berrando que se as coisas estavam tão ruins quanto eu alegava, então a culpa era minha por nunca pedir ajuda. Você nunca veio até nós, você nunca veio até mim. Desde a infância, essa era a posição de Willie a respeito de tudo. Eu é que devo ir até ele. De maneira incisiva, direta, formal, dobre os joelhos. Caso contrário, nenhuma ajuda por parte do herdeiro. Eu me perguntava, por que razão vou pedir ajuda ao meu irmão quando minha esposa e eu tivermos problemas? Se estivéssemos sendo atacados por um urso e ele visse, esperaria até pedirmos ajuda? Mencionei o acordo de Sandringham. Pedi sua ajuda quando o acordo foi violado, rasgado, quando fomos privados de tudo e ele não levantou um dedo. Isso foi coisa da vovó. Vá reclamar com a vovó. Sacudi a mão, enojado, mas ele pulou, agarrou minha camisa. Escute, Harold. Eu me afastei, me recusei a encará-lo. Ele me forçou a olhar em seus olhos. Escute, Harold, escute. Eu amo você, Harold. Eu quero que você seja feliz. As palavras saíram da minha boca. Eu também amo você, mas a sua teimosia é extraordinária. E a sua, não é? Eu me afastei de novo. Ele me agarrou mais uma vez, torcendo meu corpo para manter contato visual. Harold, você tem que me ouvir. Eu só quero que você seja feliz, Harold. Eu juro. Juro. Pela vida da mamãe. Ele parou. Eu parei. Papai parou. Ele pegou pesado. Willie usou o código secreto, a senha universal. Desde que éramos meninos, essas 4 palavras eram utilizadas apenas em momentos de crise extrema. Pela vida da mamãe. Por quase 25 anos, reservamos esse juramento devastador somente para os momentos quando um de nós precisava que o ouvissem e rapidamente acreditassem no que estava dizendo. Para momentos em que nada mais serviria. Quase caí duro, como era de esperar. Não porque ele usou as palavras, mas porque não funcionou. Eu simplesmente não acreditava nele. Não confiava totalmente nele. E vice-versa. Ele também entendeu. Percebeu que estávamos em um lugar de tanta dor e dúvida que nem mesmo aquelas palavras sagradas seriam capazes de nos libertar. Estamos tão perdidos, pensei, desgarrados para longe um do outro. Quanto estrago foi causado ao nosso amor, aos nossos vínculos. E por quê? Tudo porque uma medonha horda de babacas, velhacos e criminosos de segunda categoria, uns sádicos clinicamente diagnosticados da Fleet Street, sentem necessidade de se divertir e engordar seus bolsos e resolver seus problemas pessoais, atormentando uma família numerosa, muito antiga, muito disfuncional. O Willie não estava exatamente pronto para aceitar a derrota. Eu me senti doente de verdade depois de tudo o que aconteceu e agora juro pela vida da mamãe que só quero que você seja feliz. Minha voz falhou quando respondi com doçura. Eu sinceramente não acho que você quer. De súbito, minha mente se inundou com lembranças de nosso relacionamento. Mas uma recordação, em especial, era cristalina. O Willie e eu, anos antes, na Espanha, um belo vale, o ar cintilante, com aquela luz mediterrânea singularmente clara. Nós dois ajoelhados atrás de uma parede de lona verde, quando soaram as primeiras trompas da caçada. Abaixando nossos bonés, quando as primeiras perdizes irromperam em nossa direção, bang! Algumas caindo, nós dois passando nossas armas aos carregadores, que nos entregavam novas. Bang! Mais aves caindo, trocando nossas armas de novo. Nossas camisas escurecendo de suor. O chão se coalhando com pássaros que alimentariam as aldeias vizinhas por semanas. Bang! Um último tiro. Nenhum de nós podia errar. E depois, finalmente de pé, encharcados, famintos, felizes, porque éramos jovens,
E estávamos juntos e aquele era nosso lugar, nosso verdadeiro espaço, longe deles e perto da natureza. Foi um momento tão transcendente que ambos nos viramos e fizemos a mais rara das coisas. Nos abraçamos. Nos abraçamos de verdade. Mas agora eu via que de alguma forma até mesmo nossos mais belos momentos e minhas melhores lembranças envolviam a morte. O alicerce da nossa vida era a morte. Nossos dias mais brilhantes eram anuviados pela sombra da morte. Olhando para trás, eu não via pontos sublimes no tempo, mas danças com a morte. Via como estávamos mergulhados na morte. Nos nossos batizados e coroações, formaturas e cerimônias de casamento, passávamos por cima dos ossos de nossos entes queridos. O próprio castelo de Windsor era uma tumba, as paredes abarrotadas de ancestrais. O que fixava o reboco das paredes da Torre de Londres era o sangue de animais, usado pelos construtores originais 1000 anos atrás, para dar consistência à argamassa entre os tijolos. Os forasteiros nos chamavam de seita, mas talvez fôssemos uma seita que cultuava a morte. E isso não era um pouco mais depravado? Mesmo depois de pôr o vovô para descansar, ainda não estávamos saciados? Por que estávamos ali à espreita, ao longo do limiar daquela terra desconhecida de cujas fronteiras ninguém retorna? Embora essa talvez seja uma descrição mais adequada dos Estados Unidos. O Willie ainda estava falando. Papai falava por cima dele, e eu não conseguia mais ouvir nenhuma palavra do que diziam. Eu já tinha ido embora. Já estava a caminho da Califórnia. Uma voz na minha cabeça dizendo: chega de morte. Chega. Quando é que alguém nessa família vai se libertar e viver? Uau! Que parte fúnebre no enterro do avô, e ele se dá conta de que a vida tinha sido toda permeada pela morte, enquanto estava na realeza e na relação com o irmão. Sem mais para o momento. Deixa aí. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, engaja aí e vamos junto. Mais alguns capítulos rumo ao final dessa obra incrível. Veja que o final rende, né? Vamos que vamos, gente. Gratidão sem limites. Até a próxima. Tchau.